Quer investir com mais segurança, mas não tem tempo de acompanhar o mercado todos os dias? Então presta atenção nisso. Os estrategistas e analistas da Genial montaram carteiras recomendadas pensadas justamente para quem prefere delegar as decisões a especialistas. Essas carteiras são gratuitas, abertas a todos e estão disponíveis na nossa plataforma, o Genial Analise. Agora, se você já é cliente da Genial, tem um diferencial. Pode contratar a nossa mesa de operações para automatizar tudo. Isso mesmo, a gente cuida dos ajustes de compra e venda para você, seguindo exatamente o que os especialistas recomendam. É bem simples de acessar. Temos carteiras de ações, FIIs, BDRs e ETFs. Ou seja, você investe com estratégia sem precisar se preocupar com os detalhes. Comece agora, baixe o app ou fale com o seu assessor Genial. Olá, estamos de volta aqui para uma boa conversa com Paulo Val. Paulo é economista-chefe da Ocam. Vamos conversar um pouco sobre a conjuntura, tudo o que está acontecendo aí, tarifas, cenário internacional, tá certo? Bom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco outra vez. Zé, assim, um prazer enorme estar aqui falando com você. É sempre uma conversa boa, sempre saem ideias legais. Então, agradeço bastante esse convite. Imagina, é um prazer. Paulo, como é que você está vendo aí o cenário internacional? Vou começar pelo cenário internacional, a questão das tarifas, essa grande novidade, tá certo? E o fato de que, quer dizer, um ponto interessante aí, quer dizer, é a tendência à desvalorização do dólar no mercado financeiro internacional. Como é que você está vendo esse processo? Quais são as causas desse processo, na sua avaliação? Perfeito. Bom, eu acho que a gente se habituou, né, durante décadas a ver os países emergentes gerando ruído e tal. Acho que nesses últimos tempos a gente está vendo uma migração para os desenvolvidos, né? Então, realmente, quando a gente pega a trajetória dos Estados Unidos desde o Trump, a gente vê que ali realmente teve uma série de eventos que realmente foram meio inesperados, né? Bom, começando aqui pelas tarifas, né? Acho que foi ali uma medida muito forte ali do Trump. Isso acabou, inclusive, sendo revertido parcialmente ali, ele dá uns 90 dias para a maioria dos países para negociar ali as opções, né? E esse prazo está terminando agora, mas a gente vê que mesmo com a proximidade do fim desse prazo, as tarifas ainda não voltariam agora, ficariam para agosto. Então mesmo o Trump ali parece não estar disposto a ir para um cenário mais conflagrado mesmo, manter ali um espaço para negociação. Então, eu acho que assim, é um ambiente de ruído, né, e talvez a gente esteja no melhor ponto dele em relação às tarifas, porque quando a gente vê o que está acontecendo ali, por exemplo, com os acordos que já foram negociados, eles não são muito melhores do que os 10% de tarifa. Então, acho que em alguma medida a gente vai ter uma piora, mesmo que gradual, do cenário que a gente tem hoje, né, para o comércio global. E aí, acho que em cima disso segue uma grande dúvida, né, porque uma característica do Trump é que ele é bastante imprevisível. Assim, eu realmente não consigo ter convicção sobre qual vai ser a atitude dele daqui a 1, 2 meses em relação a uma série de eventos. Acho que tem alguns eventos que ele foi muito duro e muito consistente, né? Acho que o exemplo disso é a igbirofobia que ele passou ontem, que ele foi muito incisivo, botou ali um prazo, conseguiu reverter votos ali na Câmara americana que estavam contrários, e passou ali por um movimento de bastante força dele. Mas tem outros, como tem sido o caso das tarifas, por exemplo, que ele tem sido
bastante volátil. Então, acho que é uma grande interrogação, né? Então, você tem que navegando os passos ali dia a dia e incorporando as informações novas. E eu acho que o que dá para sentir hoje, o pulso, ali, vamos falar assim, dessa negociação, seria uma coisa que não seria melhor do que o que a gente tem hoje, mas eu acho que também não seria uma coisa extrema, né? Não seria um cenário extremo ali de elevação muito drástica para os principais parceiros, pelo menos. Acho que a China é um caso à parte, mas os demais é alguma coisa mais moderada. Quer dizer, na verdade, eu acho que um ponto importante é que 9 de julho é supostamente o limite, certo? Quer dizer, o Trump disse que é aí que vai ser, quer dizer, as tarifas foram suspensas, quer dizer, até 9 de julho, e aí os acordos deveriam já estar feitos, né? Eu acho que tem uma coisa que realmente achei bem interessante foi essa coisa do acordo com o Vietnã, né? Quer dizer, o acordo com o Vietnã tem uma novidade interessante, que é o fato de que as exportações do Vietnã, quer dizer, as exportações de qualquer país que passe por Vietnã e vá para os Estados Unidos vai pagar uma tarifa de 40%, enquanto que exportações do Vietnã para os Estados Unidos vão pagar uma tarifa de 20%, ou seja, o acordo tende a restringir, usar o Vietnã como caminho para exportação para os Estados Unidos. Isso, obviamente, tem o objetivo de afetar as exportações chinesas, né? Quer dizer, eu acho que foi bem interessante essa questão, quer dizer, me surpreendeu, para falar a verdade. Não conheço nenhum caso na história desse tipo, quer dizer, eu acho que foi bem interessante. Mas, na verdade, pode. Se eu até puder fazer um comentário sobre isso, na verdade, o caso do Vietnã era o ponto exatamente que eu tinha na cabeça quando eu estava falando do melhor cenário, da gente estar passando talvez pelo melhor cenário, porque as exportações puras do Vietnã já pagariam 20% em vez de 10%, né? Então, mesmo ele tendo feito um acordo sendo rápido, e eu acho que esse é um outro ponto também é muito importante, porque hoje a gente vive num mundo muito integrado, né? Se a gente pensar em produção da indústria. Então, dificilmente um país vai ter um produto totalmente feito no país, né? Alguma coisa vai ser feita fora. Então, dá uma margem absurda, né, para tarifação. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Quer dizer, a minha preocupação é a questão das tarifas sobre a China, muito mais do que sobre o Vietnã, tá certo? Quer dizer, eu acho que a gente está vendo uma desaceleração importante da economia chinesa, deflação, né? Você tem uma deflação na China já há 6 meses que a gente tem deflação na China em termos anuais, tá certo? Quer dizer, como é que você está vendo esse processo? Quer dizer, os PMIs da China estão todos abaixo de 50, ou seja, se tem uma expectativa aí de desaceleração ainda mais forte. Como é que você está vendo? Tem uma coisa importante aí, né? Quer dizer, com essa suspensão das tarifas que o Trump fez até o dia 9 de julho, tá certo? Você teve uma antecipação de exportações para os Estados Unidos. Agora vai acabar, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto que vai gerar, quer dizer, isso favoreceu o crescimento da China nesses últimos 2 meses, mas vai ter o contrário a partir de agora. Como é que você está vendo esse processo, essa preocupação com a desaceleração da China? Você acha que isso é um ponto importante? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Como você falou, assim, teve uma antecipação grande, né? A gente viu que isso fez também com o preço do frete, porque o preço do frete explodiu, porque todos os navios disponíveis estavam sendo usados ali para fazer essa rota do China para os Estados Unidos, enquanto a janela estava mais amigável e todo. Então você tem um ruído enorme nas séries econômicas. Eu acho que isso complica extremamente a leitura do cenário. E vamos lembrar, né, a gente tem
uma dinâmica ali de desaceleração na China que já vinha acontecendo, já vinha um processo ali que do tamanho que a China ficou, ela não, obviamente ela não conseguiria manter as taxas de crescimento que ela vinha tendo. Então tem um processo global, mas eu acho que essa plataforma exportadora da China, ela sempre foi um carro-chefe do país. E realmente fica uma grande interrogação ali no futuro. Eu acho que assim, tem toda essa questão ali de redirecionamento de exportações, né? Tem gente que está otimista com uma desinflação global mais forte ali, porque a China teria que encontrar novos parceiros, novos destinos para essas exportações que seriam destinados aos Estados Unidos. Acho que, em parte, isso é verdade, né? Eu acho que isso vai ajudar o mundo, vai ser um mundo mais desinflacionário por esse vetor exclusivamente. Mas eu acho que também tem um outro lado que é muito complexo, porque justamente por essas questões de triangulação e tudo, e essa possibilidade de retaliação tarifária dos Estados Unidos, né, como ele fez no Vietnã, isso também tem um lado ali, bom, mas talvez bens intermediários sofram um pouco por causa disso, porque se eu comprar da China, eu posso não conseguir vender para os Estados Unidos. Então, é um mundo que, em princípio, para mim, é desinflacionário, pelo menos nesse curto prazo, né, onde a China tem que encontrar algum destino novo, mas depois de uma reorganização, eu tenho mais dúvida sobre o resultado final desse reequilíbrio, né? Mas você tem dúvida em que sentido? Sobre se realmente é desinflacionário ou não, porque vai ser um mundo com mais restrição, né? E a gente aprende lá na academia que o máximo restrito é sempre pior que o máximo irrestrito, né? Então, na hora que a gente coloca uma areia ali nas engrenagens da economia, a gente não vai conseguir um resultado melhor. O resultado, na melhor das hipóteses, vai ficar igual. Na minha avaliação, na verdade, o objetivo do Trump é jogar areia na economia chinesa e, consequentemente, na economia mundial. Acho que esse é o principal objetivo do Trump, tá certo? Na minha avaliação. Quer dizer, é segurar a China. Então, acho que esse é um ponto quer dizer, mas o problema é que isso tende a gerar muita incerteza, né? Que você falou, a acadêmica, quer dizer, a teoria te diz o seguinte: isso é um choque de oferta negativo, consequentemente, isso tende a ser inflacionário e desacelerador, né? Quer dizer, menos crescimento. Então, essa é a combinação. E essa, na verdade, é curioso, porque, pelo menos por enquanto, os dados não estão mostrando isso para a economia americana. Tanto do ponto de vista, quer dizer, você tem alguns poucos sinais de desaceleração na economia americana, tá certo? E mais importante, quer dizer, a inflação ainda não veio. Como é que você vê isso? Você acha que o Fed está aí resistindo? Em algum momento a inflação vai vir, ela vai chegar. O Powell está todo dia falando discurso de que, olha aqui, vai ter inflação, não tem dúvida que vai ter inflação, mas ela não chega, já tem 7 meses, quer dizer, não é pouco. Então, mas é curioso, certo? Isso é uma coisa que é bem interessante. Sim, perfeito. Acho que o que a gente está vendo nos Estados Unidos, pelo menos na nossa leitura, é que a gente está tendo uma desaceleração, sim, mas é uma coisa extremamente gradual, assim, são indícios aqui e ali, você não está tendo nenhuma grande reversão de tendência, né? Pego, por exemplo, o dado do mercado de trabalho que saiu ontem, um dado muito forte. Tudo bem, tem a contratação ali dos governos estaduais, tem as ressalvas, mas no final a taxa de desemprego foi 4,1, né? Caiu 4,1, assim, bom, que está realmente uma economia que está com um desempenho surpreendente, na minha opinião, para a quantidade de ruído que a gente tem. Vamos lembrar que não é só tarifa, tem a política de imigração também, que afeta muito o crescimento, né? E tem um potencial inflacionário também, porque você acaba ali afetando
justamente essa dinâmica de ato, né, de fator de produção ali que em países desenvolvidos, principalmente, sempre foi a raiz ali dos grandes problemas inflacionários. Mas eu acho que, por outro lado, também você começa a ver ali no Fed essa dissidência, né? A gente já teve ali o Waller, a gente já teve a Bowman falando ali sobre flexibilizações. Né? O próprio Powell, recentemente, ele falou que se não fosse as tarifas, já era para a taxa de juros estar mais baixa. Né? Então tem um viés claro ali, na minha opinião, de corte. Eu só não vejo ele fazendo nada por enquanto, porque realmente os dados não estão sancionando esse cenário. Né? Especificamente o mercado de trabalho, que eu acho que é um dado que tem um peso grande. Como você falou, assim, a economia está rodando certinho e tal, e agora realmente não está tendo inflação ali, então eu acho que o viés é para o Fed em algum momento ali do segundo semestre cortar. Né? A grande questão é o seguinte, será que ele vai esperar tanto para começar isso, e aí a gente começa a ver os efeitos inflacionários ali da política fiscal ou da política tarifária aparecendo, e aí acabou essa janela, ou se mesmo no segundo semestre a gente ainda não vai ter a materialização desses efeitos. Né? Acho que é uma grande interrogação que vai depender muito da magnitude dessas tarifas aí, que vão passar a vigorar ali provavelmente em algum momento de agosto, segundo as palavras do Trump. Né? Ele pode, de novo, postergar esse reinício de novo, enfim. A expectativa é que, na hora que essas coisas forem definidas, você diminui muito a incerteza, né? Aí eu acho que o Fed vai poder tomar alguma decisão. Eu acho que na nossa avaliação aqui era de que até 9 de julho não faz nada, porque não faz sentido, você não sabe o que vai acontecer, tem muita incerteza, tem que esperar passar para você poder fazer alguma coisa dentro de um contexto aceitável, né? Quer dizer, que faça sentido. E agora está chegando, quer dizer, semana que vem chega, quer dizer, a data marcada aí para você ter a solução dessa questão. Então, quer dizer, a minha pergunta, Paulo, tem uma coisa que me preocupa, é o seguinte, nós tivemos aí uma desvalorização do dólar importante nesse período aí de incerteza, de instabilidade. Agora, quer dizer, na medida em que a incerteza diminua, você acha que essa desvalorização do dólar no mercado financeiro internacional vai ser revertida, ou você acha que vai continuar esse processo de desvalorização do dólar por mais algum tempo? Essa pergunta sobre câmbio é sempre sempre difícil. Uma pergunta difícil, né? Mas assim, a gente não está trabalhando com grandes movimentos do dólar, não. Acho que não tem. Eu não tenho convicções ali de movimentos mais expressivos da moeda, não. Eu acho que uma coisa que o Trump do passado se mostrou sensível foi a efeitos inflacionários de medidas, né? E eu acho que até a eleição dele, a derrota dos democratas, foi um pouco em função do efeito do nível de preços, né? Não vou nem falar da inflação, mas da mudança que a gente teve ali do nível de preço, que gerou um mal-estar grande na população a despeito enfim, do estado da economia que estava muito bem. E eu acho que ele seria sensível e ajustaria as políticas. Então, principalmente se for uma coisa mais do lado tarifário. Então, sinceramente, eu tenho dificuldade de ver assim, ter grandes vieses para a moeda. Mas, Paulo, a gente tem um cenário muito parecido aqui no Brasil, né? Quer dizer, vamos voltar um pouquinho para o Brasil. A gente tem um cenário em que a economia está crescendo, a taxa de desemprego está baixa, no nível mais baixo da história da taxa de desemprego, tá certo? O mercado de trabalho está bastante tranquilo, o salário real crescendo, mas a popularidade do governo em queda.
mas em queda bastante importante. Você acha que... E a reação do governo tem sido aumentar gastos fiscais, né? Quer dizer, tem sido... E aumentar imposto para poder financiar aumentos de gastos que já foram feitos. Essa tem sido a estratégia. Como é que você vê esse processo daqui para frente? Quer dizer, a gente está nas vésperas de uma eleição. Como é que você acha que você vai, quer dizer, que o governo vai reagir diante desse processo? Eu acho que o governo já delineou a estratégia dele em algumas medidas, né? Acho que, primeiro, tem uma questão de narrativa. Em princípio, ele parece que encaixou bem essa narrativa dos 99% contra 1% mais rico, né, a tributação lá de cima. Isso parece que teve um apelo ali, pelo menos para o eleitor tradicional do governo. Então, tem a questão da narrativa, mas eu acho que a questão das políticas também vai ser importante. E aí, algumas peças ali se movimentando. A primeira delas, que está em tramitação, é a questão do aumento ali da isenção da tabela do imposto de renda. Isso vai ser um impulso fiscal para uma parte da população, transferindo, né, dinheiro para uma parte da população. Inclusive, até fazendo um parênteses aqui, ontem a gente teve declarações ali do relator, né, da medida que... o aumento da isenção para R$5.000 é consensual, isso aí está tranquilo. Mas na parte das compensações tem uma discussão, né? Então, mais uma vez, a gente vê um potencial ali de desequilíbrio fiscal sendo gerado. Então, tem isso, tem a questão ali do consignado para o setor privado, que tem idas e vindas, mas eu acho que também é uma fonte de expansão, né? Em diversos pequenos movimentos também do governo de transferência, o Vale Gás, o Pé de Meia. Não é que você vai somando essas pequenas coisas, você está jogando estímulo na economia, como você mesmo falou, é um estímulo fiscal, né, que está acontecendo. A questão do IOF me parece que foi um movimento bem sintomático, porque foi um imposto que foi provavelmente escolhido porque era um imposto fácil, no sentido de não precisar de nenhuma tramitação no Congresso, que é resistente a ela, a inovação, né, e conseguiria arrecadar muito e rápido. Só que deu uma confusão toda. Então, o que a gente está vendo, de certa medida, é um pouco o que a gente já viu há algum tempo. Você não tem nenhuma restrição a aumentos de gasto. Esses aumentos têm um apelo, só que a consolidação fiscal, que deveria, então, tudo bem, você vai aumentar gasto, mas você tem que pagar esse gasto de alguma forma. Essa compensação ela não tem acontecido, pelo menos não na mesma magnitude. Então, a gente está vendo de novo essa repetição, né? Não é à toa que a economia cresce 3% já aí há bastante tempo, né? Uma economia que está com a taxa de desemprego caindo de uma forma assustadora. A taxa de desemprego era 12% antes da pandemia, está em 6% agora. Chegou a mais de 14% na pandemia. Então, bom... Eu não consigo falar que essa economia está em equilíbrio. Em algum momento essa economia desacelera porque não vai ter mais gente para contratar. Eu acho que o ponto que a gente está não é muito diferente disso. Mas, Paulo, você acha como é que você acha que vai ser o efeito disso sobre a taxa de inflação? Perfeito. Eu acho que a inflação ela vai ter agora 2 vetores. E aí eu faço o link justamente com o começo ali da conversa, que você estava comentando ali da desinflação da China e tudo. Eu acho que esse vetor ele ajuda, né? Então, de certa forma, acho que a gente tem ali uma ajuda de bens aqui na nossa inflação, mas eu acho que tem uma inflação de serviços que ela não cai, né? Então, nesse sentido, com o que a gente está vendo de taxa de câmbio, por exemplo, a gente está fazendo as projeções aqui, eu começo a ver um cenário que a inflação do ano que vem é igual a esse ano ou até um pouco acima. Porque a inflação desse ano está caindo, só que os efeitos que fazem essa queda, eu acho que eles não se mantêm, pelo menos não na mesma magnitude, para 2026. E os efeitos que fazem essa inflação de serviços não ceder em 25, eles continuam em 26.
Então, eu acho que no ano que vem, enfim, a gente vai acabar tendo um cenário de inflação ali um pouco acima de 5, 5,2 meu número hoje, só que esse ano já está se aproximando de 5,1, então é uma ligeira alta, com uma composição diferente entre os 2 anos, mas uma inflação que não cede também. É um cenário bem difícil para o BC. Nós aqui estamos mais pessimistas realmente. A gente acha que desde o começo do ano, nossa avaliação é que a inflação em 2026 vai ser um pouco maior do que a inflação em 2025. Exatamente porque a gente tem aí essa questão de uma demanda bastante forte e tem um efeito que nos preocupa. A gente está discutindo muito qual é a inflação do ano que vem, tem essa surpresa da queda da inflação em 2025 devido a um pouco a valorização do real, a desvalorização do dólar no mercado internacional. Tá certo? Isso é importante. Essa questão da queda dos preços de commodities, eu acho que também é desinflacionária, então isso ajuda a redução da taxa de inflação em 2025, mas para 2026 esses efeitos provavelmente já vão ter passado, tá certo? E aí, quer dizer, você tem aí um aumento de inflação que está relacionado mais a serviços, como você disse, do que a essas questões de bens. Agora, tem uma coisa que nos preocupa bastante também, Paulo, que é o seguinte, a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, de Selic. Metade da dívida brasileira hoje, da dívida pública hoje, é reajustada via Selic, está ligada a Selic, tá certo? Você tem uma dívida que é 80% do PIB. A taxa de juros média da dívida pública brasileira está em torno de 11,75% ao ano. Escuta, 11% ao ano com uma dívida de 80% do PIB, a gente está transferindo todo ano algo próximo a 9% do PIB do setor público para o setor privado. Uma parte desse dinheiro vai virar demanda, tá certo? E isso é uma preocupação, porque, por outro lado, você tem um problema que você não... Quer dizer, precisa de taxa de juros alta para controlar a inflação, porque senão o prêmio de risco, você perde o controle sobre a taxa de inflação, com o aumento do prêmio de risco. Então, isso é uma preocupação complicada. Quer dizer, como é que você vê esse processo? Eu acho perfeito, porque a gente tem um problema que tem uma raiz fiscal pelo lado primário, que me gera um impulso de demanda que tem que ser contida por uma política monetária restritiva. Eu nem sei se ela está tão restritiva assim. A economia crescendo 3%, é difícil falar que você está num juro tão restritivo. E aí isso gera um déficit nominal elevado, que acaba gerando também uma transferência. Claro. Então, assim... do ponto de vista de demanda, o que importa é o déficit nominal, não é o déficit real. Entendeu? O déficit primário, tá certo? Sim, eu estava começando ali só para... Bom, a cadeia começa aqui, mas ela acaba se realimentando lá na frente também. Né? Então, é um ciclo que, assim, bom, qual é a forma mais correta, mais eficiente de você acertar esse problema? Bom, faz um primário aqui forte, porque na hora que você fizer esse primário, você vai ter uma contração de demanda, você vai ajudar esse juro a cair um pouco, você vai ajudar o nominal, e você entra num processo procíclico, né? mais positivo. Mas o fato concordo com você, acho que o único indicador que me diz que a taxa de Selic está realmente muito alta é o déficit nominal. Porque eu olho para a taxa de desemprego, a gente teve taxas de 2 dígitos aí já há bastante tempo, e a economia não teve nenhum grande sinal, não teve nenhuma grande desaceleração. PIB, inflação, principalmente a inflação de serviços, ela foi bastante resiliente. A inflação de bens ela variou bastante ao longo do tempo, porque a gente teve problema de cadeia de produção, depois teve a normalização da cadeia, junto com uma safra agrícola espetacular. A inflação de bens ela foi mais... enfim, ela variou mais. Mas a inflação de serviços ela foi resiliente ao longo do tempo, os núcleos também foram resilientes. Então, essa economia realmente não consegue operar com juros muito mais baixos sem ter um grande problema inflacionário, na minha opinião. E aí a solução disso passa realmente por uma mudança de política fiscal. Acho que é um problema que a gente vai ter que encarar em algum momento. Acho que ficaria para um próximo governo, claro. Acho que ninguém espera que isso seja resolvido no próximo ano e meio.
Mas eu acho que um próximo governo, seja ele quem for, seja de direita, seja de esquerda, vai ter de alguma forma que encarar esse problema, ou se não, enfim, sofrer uma consequência bem dramática. O Brasil já tem uma carga tributária muito alta, né? Quer dizer, teve um aumento importante aí nos últimos 2 anos, de algo próximo a 2 pontos percentuais do PIB, tá certo? Exatamente por isso, a gente está vendo essa resistência no Congresso contra aumentos, a continuidade de aumentos de impostos, tá certo? Isso está sinalizando que, na verdade, essa reação começou lá atrás com a desoneração da folha, tá certo? Quando o governo tentou reonerar a folha de pagamentos e não conseguiu, porque o parlamento devolveu a medida provisória para o governo. Quer dizer, então, eu acho que esse negócio do IOF é mais um sinal dessa resistência do Congresso. Ou seja, você tem uma espécie de um impasse. De um lado, tá certo? Quer dizer, você tem uma reação, quer dizer, o governo precisa de dinheiro para financiar os seus gastos, e, por outro lado, o Congresso está dizendo para o governo o seguinte: olha, nós não vamos aprovar aumento de impostos, tá certo? Como é que você acha que isso vai se resolver? Eu estava vendo aqui a declaração do ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o relator aí dessa questão do IOF. Ainda não é a solução, mas ele claramente deu alguns sinais de que, olha aqui, aumentar o IOF é inconstitucional, tá certo? Então, isso acho que é um problema, porque se realmente caminhar nessa direção, como é que esse impasse, como é que você acha que esse impasse vai resolver? Eu acho que sim. A forma mais construtiva disso seria justamente a retomada do processo de reformas. Eu acho que é difícil imaginar com a estrutura de gasto que a gente tem um ajuste possível, duradouro, de longo prazo, que não passe pela retomada de reforma. Os gastos são muito engessados, os principais gastos são previdência, assistência, folha de pessoal. Então, se a gente não abordar esse problema de alguma forma, vai ser muito difícil fazer algo que não seja um aumento brutal de impostos. A gente precisa de um ajuste fiscal ali de pelo menos 3 pontos percentuais do PIB para começar a conversar, né? Para começar a conversar e a dívida parar de crescer, né? Uma dívida alta. Então, eu acho que é a única forma. Né? E as reformas são mais difíceis hoje, né? Porque se a gente for ver ali na época da aprovação da reforma da Previdência, o governo anterior já tinha feito uma discussão grande, né, durante o governo Temer. Você ajudou bastante, inclusive, nas discussões, você estava lá no Congresso conversando com os parlamentares ali que precisavam, os motivos, né? Então, tinha ali um esforço muito grande sendo feito para gerar um consenso. Então, não passou no Temer, mas é como se a discussão tivesse chegado mais redonda no governo Bolsonaro, e o governo pôde começar e tocar logo essa pauta. Hoje eu não vejo muito esse consenso estabelecido. Esse consenso ele pode até surgir desse gridlock que está surgindo agora, que, bom, tudo bem, eu não quero aumentar, um lado não quer aumentar a receita, o outro lado não quer aumentar a despesa, não quer reduzir a despesa. Então, como isso fecha, né? Acho que talvez isso, tudo bem, não deu certo isso, a gente precisa partir para uma nova etapa, o que dá para fazer. Mas acho que precisa de, pelo menos, um presidente eleito com uma plataforma minimamente ligada a esse tipo de discussão. Vamos deixar isso para 2027. Sem dúvida. Paulo, muito obrigado por ter aceito nosso convite, excelente conversa, muito bom mesmo, não quero tomar mais seu tempo, tá certo? A gente está aqui já há bastante tempo. Muito obrigado, uma ótima conversa. Prazer ter você aqui conosco. Prazer todo meu, Zé. Assim, sempre muito bom falar com você. Vamos repetir daqui a um tempo para atualizar o cenário. Certamente.
Certo. Um abraço. Muito obrigado. Grande abraço. O que você faria com 1 milhão de pontos Livelo? Comece a planejar com a promoção Viva 1 milhão de pontos Livelo. Você pode trocar os seus pontos por uma viagem internacional de primeira classe, trocar o seu celular pelo último lançamento ou viver experiências incríveis de viagem. Para concorrer é muito fácil. É só pedir o seu cartão da Genial, se cadastrar na promoção e concentrar suas compras nele. Já imaginou o que vai fazer com seus pontos? Peça agora o seu cartão de crédito da Genial.